Fala galera, esse vídeo é apenas um paralelo com o Punho do Dragão, né, o Vini, que fez um vídeo desabafando, falando que tinha muita gente que reclamava dos personagens e tal e tudo, sendo que eles nem jogaram direito, nem pegaram, tipo, a Sea Viper, né? Ele falou da Sea Viper, que é um personagem mais difícil de jogar e o que o povo tá reclamando muito, né? Mas enfim, trazendo um paralelo com o Overwatch, eu concordo 100% com o Punho do Dragão, mano. Porque eu já vi isso muito acontecendo, sabe? Tipo, os caras vai lá, lança um personagem novo, vai lá fazer alguma coisa, e os caras continuam reclamando sem ao menos é, testar, tipo, se conhecer para saber quais são seus pontos fortes, se conhecer para conhecer o personagem, sabe? Jogar com ele, sabe? Tentar ver quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, trocar de personagem, sabe? Pra pegar um personagem com mais afinidade, né? Que nem o Punho do Dragão fala. E, cara, eu concordo 100% com o Vini. Porque é o seguinte, em todos os jogos, né? Principalmente os competitivos, online, essas coisas. Na verdade, em todos eles, tem coisa que é quebrada, tem coisa que é injusta. Mas não é por isso que você vai deixar de se divertir com o jogo. Eu, por exemplo, né? Assim como o Vini falou que o Rio é quebrado, tem os personagens aí que são quebrados, né? Tipo o Akuma, o Bison, essas coisas. No Overwatch também tem personagens quebrados. Por exemplo, o Wrecking Ball, né? A Mercy, a Mercy que é o que eu inclusive acredito que uma das habilidades mais chatas do Overwatch inteiro é o revive da Mercy. Porque ela pode reviver sem, tipo, se o cara sabe jogar de Mercy, ele pode reviver sem que ninguém pegue ele, sabe? E ninguém mate. Então, pra mim, deviam fazer alguma coisa com essa habilidade. Mas enquanto não faz, eu pego e me divirto com o jogo. Eu, por exemplo, eu tenho mais afinidade com personagens corpo a corpo, sabe? Então, eu já aceitei, eu não sou bom de mira. Mira eu não sou bom, sabe? Eu peguei o Cassidy, tentei melhorar a mira com ele. Eu não consegui, mano. Eu joguei muito com o Cassidy, né, McCree, e eu queria ser bom com ele. Eu falei, nossa, mano, vou mirar nos caras, vou matar e tal. Eu não consegui. Por quê? Por que que eu não sou bom de mira? Porque quando eu era criança, eu preferia muito mais e joguei muito mais jogos com personagens corpo a corpo e movimentação. Então eu já aceitei que eu não sou bom de mira, sabe? Aí por isso que você vai me ver 90% das vezes jogando de Rainha Junker e Reinhardt. Por quê? Porque esses são personagens corpo a corpo, sabe? A Rainha Junker, apesar da shotgun dela, ela é mais um personagem corpo a corpo do que de mira, sabe? Tanto que, tipo, vocês veem que um combo que o pessoal usa muito com a Rainha Junker é tacar a faca, puxar e bater com o machado, sabe? E eu uso muito isso, sabe? É muito bom, sabe? Mas eu tenho afinidade com esses personagens. Eu sou bom com o corpo a corpo, sabe? Claro que eu tenho coisas para melhorar, né? Igual, por exemplo, eu tenho que saber bloquear melhorar meu tempo de reação para bloquear a ult do outro Reinhardt, sabe? Mas eu me divirto com isso, mesmo não sendo tão bom quanto os pro players, sabe? Mas eu acredito que eu vou chegar lá, né? Se eu dedicar e tal e tudo. Tanto que, tipo, eu tava em prata 5, hoje eu tô em prata 1 com o tanque e jogando de quê? De Reinhardt e a Rainha Junker, sabe? Mas, enfim, voltando ao assunto da Mercy, por que eu acho que a habilidade da Mercy de reviver é uma das habilidades mais chatas que tem, pior do que, inclusive, lidar com solo? Porque simplesmente se a Mercy reviver o cara, mano, isso pode fazer a diferença de todo o time inteiro. Você vai lá e acaba de matar o tanque, a Mercy vai lá e revive o tanque. E o revive da Mercy é difícil contra a cara que sabe jogar, é difícil pegar ela. Sabe? Especialmente com Ryan e Ryan Junker. O Ryan nem se fala, mano. Não consegue, mano. A Messi fica voando, sabe? Sai do range do Reinhardt. E a Rainha Junker, ela não dá tanto dano assim com a shotgun dela de longe. Então a Messi pode utilizar isso da vantagem. Ela pode utilizar isso como vantagem. Se vocês for verem no vídeo que eu postei, em que eu tava jogando de Reinhardt e Rainha Junker, vocês vão ler lá que tem um momento do vídeo que a Mercy vai reviver o Ramatra, né, que é um tanque, inclusive a Rainha Junker é a Counter de Ramatra, né, mas vocês vão ver que tem um momento em que a Mercy vai lá e revive o Ramatra e eu não consigo pegar ela, mesmo ela estando no chão. Por quê? Porque ela reviveu atrás da parede. Eu não consegui pegar ela. E ela conseguiu reviver um Ramatra. Aquilo podia ter dado muito ruim. A sorte é que eu consegui acertar uma faca no Ramatra e puxar ele pro buraco. Essa foi a sorte.
Entendeu? Porque se eu não tivesse feito isso, poderia ter dado muito ruim, a gente poderia ter perdido aquele ponto. A sorte foi que eu acertei a faca e joguei o Ramatra pro buraco. Aí quando joga pro buraco, nem a Messi consegue reviver, sabe? E mesmo assim, e mesmo que não tivesse jogado ele pro buraco, né? Ela tava em cooldown, então tipo ia demorar um pouco para reviver de novo. Mas, cara, é impressionante ver como tem muita gente que fica reclamando, faz isso, quer que a empresa faça, sendo que quem faz a diferença é você, entendeu? Tem gente que tem muita afinidade com mira, sabe? Eu já vi player de jogador de Crescent que é insano na mira com Crescent, mata todo mundo, sabe? Mata todo mundo. Mas não é o meu caso, como eu falei, eu sou mais corpo a corpo, sabe? Por isso que eu pego Reinhardt e Ryan Junker, na maioria das vezes. Claro que tem vezes que eu não vou pegar esses tanques, né? Porque dependendo muito do time, mas eu acredito que 90% das vezes eu vou ficar de Reinhardt e Ryan Junker, sabe? Porque eu tenho afinidade com o corpo a corpo. Mas por favor, gente, não achem que só porque um personagem é difícil de jogar, só por causa disso e aquilo, só porque isso, você não pode se divertir com o jogo, você não pode, enfim, ganhar partidas, né? Você não pode ser bom com o personagem, se conhecendo. Não, você pode sim. Tem gente, por exemplo, que é melhor em ler o personagem, ler o que o outro vai fazer. Então ele pega um personagem que vai dar bom de leitura, que vai ser bom para ele. Tem gente que é bom, por exemplo, na movimentação, né? Então, por exemplo, o cara vai e pega um Wrecking Ball, sabe? Movimentação em mira, né? Que é um Wrecking Ball, sabe? Pega personagens que são bons em movimentação, enfim, e que é o do Fish também, né? Que é bom em movimentação também, sabe? Mas, enfim, vocês têm que aprender que não é porque tem coisa injusta, não é porque um jogo é quebrado, não é porque tem coisa desbalanceada que você não pode se divertir com o jogo. Você pode sim. E você vai ocorrer frustrações? Vai. Igual, por exemplo, teve uma vez que eu fiquei, que é raro isso acontecer, né? Mas teve uma vez que eu fiquei bravo, por quê? Porque eu tava, o Yang me ultou, eu tava na carga e o Life River foi lá e me puxou. Ele cometeu um erro gravíssimo lá, sabe? Ele me puxou, né? E a ult não pegou em ninguém, porque o Life River foi lá e me puxou. Aí eu fiquei bravo com ele, porque ele não devia ter me puxado naquela ocasião. Se eu tivesse ficado com a ult lá e tivesse. Se eu tivesse ficado com a ult lá e tivesse derrubado os caras com a ult do Yang, mano, eu teria. Poderia ter dado muito bom ali, sabe? Que poderia derrubar outros caras e matar no suporte e tal e tudo. E eu também cometo erros, eu não vou dizer que eu tô isento disso, eu já cometi muitos erros e isso custou o time, sabe? Mas tem, tipo, todo mundo comete erros, até os grão-mestre. Eu tava vendo, eu assisti um pouco da live do Arcose, por exemplo, que é um jogador grão-mestre de Reinhardt. O cara cometeu muitos erros ali numa partida e isso custou a vitória dele. Mas o cara é grão-mestre, e o cara é grão-mestre, sabe? Então, tipo, eu tô cansado disso, sabe? Tipo, o cara vai, pega o personagem e joga 3 dias com ele no vídeo, no início, né? Tipo, o cara pega o personagem, testa aí e tal, e tudo e já desiste. Não, mano, não pode ser assim. Às vezes não é o seu personagem, tudo bem, sabe? Você pode pegar outro personagem. Mas não vai reclamar, não. Pelo amor de Deus, mano. Não reclama, não, só. Não reclama que o jogo é ruim, que o jogo é um lixo por causa disso, porque não é, mano. O Overwatch é um jogo muito bom. Mesmo que seja um jogo que dependa muito do time. O Overwatch é um jogo bom. Eu me divirto com o Overwatch. Sendo sincero mesmo. É claro que depois que nerfaram o Yang, eu parei de jogar um pouco o Overwatch, porque eu fiquei bem chateado com isso, sabe? Mas depois eu voltei. Aí quando eu voltei, eu falei, não, eu vou pegar tanque eu vou voltar a jogar de tanque, vou pegar o Reinhardt Ryan Junker, porque eu sou bom com corpo a corpo. Eu sempre soube que eu sou bom com corpo a corpo. E com mira não. Com mira não. Às vezes você mas eu não. Por isso que eu prefiro muito mais personagens corpo a corpo. Teve uma partida que eu joguei com meus amigos. Eu tava de Reinhardt e o time inimigo tava de Ryan Junker. Veja só, a Ryan Junker é counter de Reinhardt. Tanto de Reinhardt quanto de Ramatra. Eu não conseguia fazer nada com Reinhardt. O que eu fiz? Eu peguei Ryan Junker. Ou seja, ele tava de Ryan Junker e eu também. A gente conseguiu ganhar. Por quê? Porque eu acertei mais facas do que o cara, sabe? Do que o cara acertou em mim. Eu consegui matar a Ryan Junker bem, sabe? E os DPS e o suporte fizeram o trabalho deles.
E era uma partida onde eu tava de Ryan Junker e o inimigo também tava. E a gente conseguiu ganhar. Mesmo que eles tivessem sido avançado assim. Eles quase avançaram, quase chegaram ao final com a escolta do robô. Mas a gente conseguiu virar o jogo. A gente conseguiu virar. E com eu de Ryan Junker. Ou seja, eu tenho afinidade com personagens corpo a corpo. Por isso que eu vou jogar de Reinhardt e Ryan Junker. Agora, se não é o seu caso, tudo bem. Descubra qual é o seu personagem. Descubra qual personagem você é bom. Esquece esse negócio de personagem fácil, difícil de jogar. Não, esquece isso. Pega um personagem que você sabe que vai se dar bem com ele e joga com ele. E não fique reclamando, esperando que a empresa ou que os outros jogadores façam alguma coisa. Faça você mesmo. Assista os seus replays, vê o que você tem que melhorar, pegue feedback, sabe? E enfim, faça isso, mano. Faça isso, mano. Procure um personagem que você é bom e foque nele. Ou personagens que... pode ser até mais de um personagem que você é bom. Eu, por exemplo, sou a Ryan Junker, né? Mas você pode ser com outros personagens. Mas pegue um personagem que você é bom e foque nele. Foque no personagem que você é bom. Sabe? Que você sabe que vai se dar melhor com ele. Não importa se é tanque, se é DPS, se é suporte. Não importa. Pegue um que você é bom. Entende? Pegue um que você é bom, que você sabe que você vai lidar melhor com ele. E é claro que isso vem do autoconhecimento, né? Como eu falei, eu sou bom de corpo a corpo e movimentação. Sabe? Você pode ser bom na mira, talvez você seja bom de leitura, sabe? Talvez você seja bom em movimentação, em corpo a corpo como eu. Não importa, mano. Só foque no personagem que você é bom. Pega e joga e faça história, sabe? Divirta-se com o jogo. Claro que você vai se frustrar, sim. Sabe? Mas não fica reclamando, não, mano. Eu vejo muita gente falar, reporta esse cara aí, porque ele não tá jogando, sabe? Mano, se o cara só simplesmente é ruim com o personagem dele, não reporta, sabe? Só se ele estiver trollando, ou se ele tiver, enfim, só se ele estiver trollando e tal e tudo, porque nem todo mundo é bom, mano. O cara às vezes tá iniciando, tá começando o jogo ainda. Eu, por exemplo, eu iniciei o Overwatch não muito tempo atrás, sabe? E aí o que eu fiz? Eu joguei na casual, sabe? Pra eu descobrir os personagens, entender melhor do jogo e tal e tudo. Agora eu tenho uma noção de jogo melhor, sabe? Eu tô vendo, eu sempre tô vendo o time. Sabe, eu tô vendo o time e tal e tudo. Eu, por exemplo, eu já ganhei de partidas que eu caí contra Roadhog, que eu caí contra Ramatra, de Reinhardt. E o Reinhardt tem desvantagem contra Ramatra e contra Roadhog, né? Do mesmo jeito que eu já perdi partidas de Rainha, que eu tava de Ryan Junker e o cara tava de Ramatra, sendo que a Ryan Junker é counter de Ramatra. Sabe, eu já perdi e teve vezes que fosse culpa minha, mas nem por isso eu deixei de me divertir com o jogo, sabe? Então para de reclamar, sabe? Para com essa reclamação e joga o jogo, se divirta, sabe? Descubra quais são os seus pontos fortes, descubra quais são os seus pontos fracos, descubra o que você tem que melhorar, pegue feedbacks de gente que entende do jogo e procure melhorar, mas não fica só reclamando, falando que a empresa devia fazer isso, que o time devia fazer aquilo. Não, mano, não fica reclamando, não. Foca em você, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para subir de rank e tal e tudo. Eu, por exemplo, eu não conseguia sair do prata. De cast, eu não consegui sair do prata. E agora eu tô de tanque, eu consegui chegar no prata 1. Eu tô quase passando pro ouro, sabe? É lógico que tipo, tá sendo difícil e tal e tudo, mas eu tô quase passando pro ouro. Eu só não passei ainda porque eu não joguei muitas ranqueadas. Mas com certeza se eu tivesse jogado, eu tenho certeza que eu tenho capacidade para passar pro ouro, sabe? E olha que eu já caí, eu como prata, eu já caí partida contra o ouro e ganhei. E ganhei. Então é isso, esse foi apenas um desabafo. E lembre-se bem, pegue os personagens e aprenda a jogar com eles, aprenda a melhorar. Beleza? Um abraço.